Então, imensamente o convite, né, ao grupo, ao professor Daniel, a todos os demais professores que vejo aqui, né, e para mim é uma grande alegria estar aqui, né, estar nesse momento falando sobre herança digital. Mas vamos direto ao ponto. Né? É muito importante que quando a gente trabalha com a ideia de bens, com a ideia de dados, que nós possamos pensar em algo bastante importante, falar sobre herança digital. Primeiro, o que é herança digital? Entender que os bens, os dados, eles podem ter natureza patrimonial, econômica, ou ainda serem dados ligados essencialmente à pessoa. Dados que são existenciais. Então, o primeiro pensamento que lanço aqui para os colegas é que pensemos assim, será que todos os bens têm a mesma natureza? O professor Máximo Bianca, né, que o professor Daniel Staros gosta bastante, cita na obra de responsabilidade civil, ele faz uma divisão, né, desses bens. Ele fala que os bens podem ser essenciais, que é aqueles voltados à pessoa. Fala que os bens podem ser também aqui materiais ou imateriais. É evidente que se nós temos um conteúdo econômico, só nesse momento é que podemos falar de herança. Isso é algo que estamos aqui a defender, eu, professor Guilherme Goulart Damasio. Né? Falar sobre herança digital é falar de bens que têm natureza patrimonial. Um bem ele pode ser essencialmente, como diz o professor Máximo, né, Bianca, pessoal, né, como, por exemplo, a troca de um e-mail, uma fotografia em um evento familiar, né, mas ele pode também ser somente econômico. Vamos pensar aqui, por exemplo, né, em e-books, vamos pensar aqui, né, em bens que tenham conteúdo que estejam econômico, que estejam numa nuvem. E ele pode também ter natureza dual, ou seja, por exemplo, uma fotografia de uma modelo fotográfica, né? Então, que evidentemente ele terá características pessoais, mas também terá conteúdo econômico. A grande, vamos dizer assim, o grande desafio de nós, operadores do direito agora, é sabermos e procurarmos verificar o que é herança digital e o que, na verdade, é uma projeção póstuma de um direito de personalidade. Mas, professor, por que o senhor faz essa diferença? Né? Por que a gente trabalha essa diferença? Depois eu posso compartilhar com vocês o artigo que o professor Guilherme Goulart falamos sobre isso. Tem algum efeito prático? Evidente. Se eu me enxergo como uma herança, eu vou aplicar todas as regras e devo aplicar todas as regras decorrentes, né, da herança. Né? A questão da divisão, a questão da partilha, né? A questão de evitar a deserção. Pense que alguém, nesse caso, poderia pensar assim, eu tenho os meus arquivos, os meus bens digitais que têm um valor econômico, eu vou apagar todos eles para não passar aos meus herdeiros. Né? Veja, será que não estamos falando aí de uma deserção digital? Né? Não seria algo extremamente grave? Há um conteúdo patrimonial nisso. De outro lado, nós temos que enxergar também que há uma projeção deste falecido, né, dos seus dados, né, na medida em que enxergamos ele como aquele que também tem um corpo eletrônico. Essa é uma ideia bastante importante agora, né, de Rodotà. Rodotà traz essa ideia de que, na verdade, os nossos dados estão projetados, eles dizem muito, né, e são projetados no nosso meio virtual. Bem, então, professor, até agora o senhor disse o seguinte, herança digital que tem conteúdo patrimonial e, portanto, vai ser de acordo com o capítulo da divisão da herança, vai ter que obedecer, por exemplo, à legítima, vai ter limitações à autonomia, vai ter questões de deserção, sim, é verdade. Mas, e se for uma projeção póstuma? Bom, aí nós não vamos ter um conceito de herdeiro. Serão legitimados para realizar a defesa, né, para buscar realizar a defesa ou ter acesso aos dados, né, todos aqueles, vejam, que estão na lei, que podem buscar direitos de personalidade. Olha o artigo 12 lá né, do Código Civil, que vai permitir o parágrafo único que pessoas que não necessariamente são herdeiras, mas são parentes, possam defender e possam também acessar, né, dados do falecido, desde que haja
uma razão jurídica para isso, né? Pois aqui vamos trabalhar com uma outra ideia, a ideia de ponderação de direitos fundamentais. A ideia de verificar, então, se há um direito de personalidade, a ideia de que se a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 6º, está sendo respeitada em relação, por exemplo, aos princípios da finalidade, da necessidade, né, da própria responsabilidade ao acessar os dados. Então, vejam, estamos aqui a propor duas situações diferentes. A herança, em que trabalharemos com os legitimados, né, com todos aqueles que têm o direito sucessório em relação a isso, a partilha, enfim. Podemos aqui trazer, por exemplo, situações como obras de artes no contexto digital, propriedade intelectual, música, né, há um artista, é um escritor, bom, tudo isso vai ser regrado, né, pela questão da herança, e de outro lado também aqui, legitimados que vão buscar proteger os direitos de personalidade. Sabemos nós, isso é muito importante, né, que há uma diferença muito clara entre herdeiro e legitimado para defender direitos de personalidade ou para ter acesso a dados, né? Eu até trago assim um pensamento um pouco mais amplo em relação a isso. Por exemplo, né, um amigo. Será que um amigo poderia ter acesso a dados de um falecido? Essa é uma pergunta bastante importante. Se nós olharmos este amigo no contexto simplesmente assim, só um herdeiro pode ter acesso a dados de falecido, nós estaríamos interpretando isso apenas a partir de um conceito patrimonialista, né, de herança. Agora, se você, por exemplo, fez uma viagem, né, tiraram uma foto juntos, portanto, não há uma questão aqui que podemos trazer de violação, por exemplo, né, à privacidade. Os dois estavam juntos, tiraram uma foto juntos. Bom, um deles veio a falecer e essa foto ficou nas mãos de quem? Do falecido. A família não te entrega, bom, tu queres a foto. O que tu poderia fazer? Ajuizar uma ação e, nesse caso não havendo, né, a entrega, você fundamentar esse seu pedido com princípios como a finalidade, como a necessidade, como os direitos de personalidade, e os legitimados se abririam. Então, até defendo que um amigo poderia chegar lá. Alguém até poderia dizer assim, bom, mas aí não haveria, por exemplo, como é que um amigo vai entrar nas fotos da pessoa? Hoje nós temos mecanismos muito interessantes de rastreamento, né? Como, por exemplo, o reconhecimento facial. Eu poderia, por exemplo, em face de estar ou de ter feito uma viagem com um amigo, eu desejo, então, tenho interesse de ter uma foto a qual estive com ele, eu vou historiar, vou identificar datas, horários e tal, e vou pedir, então, para ter acesso à nuvem. Então, resumindo aqui o que se busca trazer. Primeiro, temos que entender, assim, que há uma diferença, sim, entre o meio físico e o meio virtual. Por quê? Porque com eles, né, passando ao meio virtual, nós vamos ter, primeiramente, sujeitos diferentes, vamos ter um provedor, a gente vai ter que tratar com o provedor, se for o caso, né? Vamos ter também a natureza dos bens digitais, eles são repetíveis, né? Vejam que uma foto lá, né, uma foto que você tem lá, um porta-retrato ou alguma coisa nesse sentido, você tem, ele é único, né? Já no meio digital, você poderia trabalhar de uma forma um pouco mais fluida e flexível, no sentido de repetir este bem mais vezes, né? Então, que você vai ter arquivos, então isso seria interessante, né? Lembrando também, evidentemente, que nós temos uma lei, né, a Lei 9.610, que fala, né, e também a 609, a 610 em relação à propriedade intelectual dos direitos autorais, a 609 que vai falar dos programas de computador, em que já existe disposição expressa a respeito dos herdeiros. Né? Então, isso é bastante interessante. Né? Para finalizar, assim, agradecendo muito assim, a presença, né? Estou me lembrando de uma situação bem peculiar que é de Franz Kafka. Né? Quem entre nós aqui, né, já não leu o Processo de Franz Kafka? Né? Eu acho que todos aqueles que gostam, e eu já li até mais coisas dele, né, que, enfim, tem muita coisa interessante, mas Franz Kafka veio a público através de uma violação de um direito póstumo, enfim, de uma propriedade intelectual, porque era para ele, deveriam tocar fogo, ele deveria ser extraviado, deveria ser, né, destruído os seus escritos, e está aí, então,
para todos nós, para que nós vejamos. Apenas uma alegoria. Então, gente, seria essas as minhas contribuições, né? Agradeço muito e coloco para vocês um ponto importante. Direito, herança, né? Herança. Vamos buscar as questões patrimoniais. Situações envolvendo a pessoa, a personalidade, lembrem, né? O falecido ele tem projeção de sua personalidade mesmo após a morte. Os legitimados não são somente os herdeiros, mas aqueles que a lei estabelece. E pelos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 6º, é possível você fundamentar um pedido a um provedor, ao judiciário ou também a um familiar, no sentido de ter acesso a um dado que você tem, que tenha uma justificativa, um fundamento, uma razão valiosa para tanto. Muito obrigado.